Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Enquanto muitos torcedores ainda lamentam a eliminação do Palmeiras para o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos nos últimos dias, uma conversa de bastidores chamou a atenção e promete mudar para sempre a relação do clube com sua casa. Imagine o Allianz Parque deixando de ser apenas um estádio para se tornar uma verdadeira arena multiuso de padrão internacional, com gramado retrátil, teto retrátil, estrutura tecnológica de ponta e funcionamento contínuo, mesmo durante grandes shows e eventos. Agora imagine que essa ideia partiu de um grupo bilionário de investidores americanos que, impressionados com o potencial do Verdão, fizeram uma proposta concreta à diretoria. O objetivo? Transformar o Allianz Parque em algo parecido com o que o Real Madrid fez com o Santiago Bernabéu. E o mais surpreendente, o projeto pode ser totalmente financiado pelos americanos. Mas o que de fato está sendo negociado? Quais as mudanças previstas? E por que isso pode colocar o Palmeiras em um novo patamar mundial? A resposta está nos detalhes que você vai conhecer agora. Enquanto o torcedor do Palmeiras ainda digere a dura eliminação para o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, disputada recentemente nos Estados Unidos, algo grandioso começou a se desenhar longe das quatro linhas. Em reuniões realizadas em solo americano, representantes de um grupo bilionário de investidores apresentaram à diretoria alviverde uma proposta que pode revolucionar completamente o Allianz Parque e, de quebra, levar o clube a um novo patamar estrutural e financeiro. A ideia é clara: transformar o estádio do Palmeiras em uma arena de classe mundial, nos mesmos moldes do que o Real Madrid fez com o Santiago Bernabéu. Isso significa um Allianz com gramado retrátil, teto móvel, capacidade ampliada, setores móveis para shows e congressos, novas áreas comerciais e uma estrutura operacional que permita a realização de grandes eventos sem que o futebol seja afetado. E o detalhe mais chamativo: o investimento seria totalmente custeado pelos americanos, sem que o Palmeiras precise colocar dinheiro do próprio bolso. Segundo fontes ligadas à diretoria, as conversas foram levadas a sério desde o início. O projeto apresentado prevê a instalação de um sistema de gramado retrátil que pode ser recolhido em poucas horas, permitindo a realização de eventos no piso inferior sem que o campo sofra qualquer tipo de dano. Além disso, o teto retrátil funcionaria como proteção acústica e térmica, o que tornaria o Allianz apto a receber eventos 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer estação do ano. O plano dos investidores é transformar o estádio em um centro de convenções, espetáculos, jogos, exposições e experiências digitais, tudo isso operando paralelamente à agenda do time profissional. Isso resolveria de forma definitiva um dos maiores problemas enfrentados nos últimos anos: o deslocamento do Palmeiras para outras praças em dias de show. Algo que incomoda a torcida e afeta diretamente o desempenho esportivo e a arrecadação. Os investidores que atuam no ramo do entretenimento e da construção civil nos Estados Unidos viram no Allianz Parque um dos ativos mais promissores do futebol sul-americano. De acordo com eles, o estádio já nasce com uma localização estratégica, público fiel, calendário esportivo robusto e alta demanda por eventos. O que falta, segundo o grupo, é apenas a atualização da estrutura para permitir o uso simultâneo de diferentes áreas sem comprometer o campo de jogo. E é aí que entra o modelo Santiago Bernabéu, com gramado retrátil e espaços moduláveis. O Allianz poderia sediar eventos de alto nível sem precisar que o Palmeiras abdique de sua casa. Para o clube, isso significa manter a identidade e a força de jogar em casa, enquanto aumenta de forma exponencial suas receitas com aluguel, patrocínios, naming rights e até experiências turísticas e tecnológicas em dias sem partidas. Leila Pereira e sua equipe estudam com cautela os termos da proposta. O que está sendo negociado vai muito além da reforma física do estádio. O grupo americano quer, por exemplo, explorar comercialmente as novas áreas que seriam criadas, como restaurantes panorâmicos, centros de convenções, salas VIP, lojas, auditórios e até uma área de hotel integrada à arena. Em contrapartida, o Palmeiras exigiu garantias de controle total sobre o uso esportivo do estádio, prioridade nos calendários e participação direta nos lucros gerados pelas novas operações. Fontes indicam que a diretoria alviverde quer evitar qualquer tipo de vínculo que lembre as antigas amarras da parceria com a W Torre. A proposta atual prevê um contrato de parceria por 15 anos, com possibilidade de renovação,
E com toda a obra sendo custeada pelos americanos? Inclusive com prazo de execução planejado em etapas para que o Verdão continue atuando normalmente durante as reformas. O impacto de uma transformação como essa no Allianz Parque vai muito além da estética ou do conforto. Estamos falando de um novo modelo de gestão de estádio no futebol brasileiro. Um modelo em que o clube mantém o protagonismo esportivo, mas ao mesmo tempo vira um polo de negócios e eventos com fluxo constante de receita, mesmo fora da temporada de jogos. Além disso, a proposta reforça o que os torcedores já perceberam: o Palmeiras virou vitrine internacional. A ida à Copa do Mundo de Clubes, mesmo com a eliminação, colocou o clube no radar de investidores e mostrou que o Verdão está preparado para dar o próximo passo. Se o projeto for aprovado, o novo Allianz Parque pode se tornar o estádio mais moderno da América Latina, e com o selo de um Palmeiras cada vez mais global, estruturado e independente. Agora resta saber: a diretoria vai dizer sim? E a torcida, está preparada para ver o Allianz virar o Bernabéu da América? Próxima notícia. Você já desconfiou que algo estranho acontece quando o Palmeiras entra em campo nos jogos decisivos? Já percebeu que quando tudo parece estar indo bem, surge uma arbitragem duvidosa, um cartão inexplicável, um pênalti não marcado ou um critério que muda só contra o Verdão? Pois é. Agora imagine ouvir da boca de um dos árbitros mais conhecidos do país que isso não é coincidência, mas parte de um esquema planejado para prejudicar o Palmeiras nos momentos em que mais importa. E o pior, com orientação vinda de cima para parecer tudo normal aos olhos da torcida e da imprensa. Essa história inacreditável foi revelada em uma conversa informal entre Anderson Daronco e um árbitro espanhol durante uma conferência da FIFA. E o que foi dito pode mudar para sempre a forma como você enxerga os bastidores do futebol brasileiro. Fica até o final porque o que você vai ouvir é forte, é real e envolve um jogo muito maior do que aquele que acontece dentro das quatro linhas. Durante uma conferência internacional de árbitros organizada pela FIFA na sede da entidade, em Zurique, um comentário feito longe dos microfones acabou vazando e acendendo um alerta vermelho nos bastidores do futebol brasileiro. O evento, que tinha como principal pauta o combate à intimidação de árbitros em campo e a crescente influência de bastidores no desempenho da arbitragem, foi marcado por uma conversa reservada entre Anderson Daronco e um árbitro espanhol, conversa essa que está gerando polêmica e indignação. De maneira informal, sem perceber que estava sendo observado por setoristas atentos, Daronco teria feito uma revelação bombástica ao seu interlocutor europeu: o time com quem eu entro com mais má vontade é o Palmeiras. E não é por mim não. Isso já vem de cima. A frase, dita em tom de desabafo e aparentemente normal, deixou os que ouviram completamente à vontade, como se fosse algo comum entre a arbitragem. O árbitro espanhol, que disse que na Espanha é proibido prejudicar o Real Madrid, teria perguntado a Daronco como funcionava esse tipo de orientação no Brasil, se havia uma pressão direta para prejudicar o clube ou se tudo era feito de forma mais sutil. Foi aí que Daronco explicou com detalhes a lógica do esquema: a gente até ajuda o Palmeiras em jogos que não fazem diferença. Um pênalti aqui, uma vantagem ali, mas é nos mata-mata que o negócio pega. Aí o recado é claro, tem que complicar, mas tem que ser discreto sem chamar atenção. Essa confissão, feita em tom de conversa entre colegas, é devastadora, porque mostra que o problema não está apenas em erros isolados de arbitragem, mas sim em uma estrutura pensada para operar por baixo dos panos, favorecendo quando não importa, e prejudicando quando tudo está em jogo. A fala de Daronco revela uma das estratégias mais perigosas já especuladas no futebol: manipular sem parecer manipulado e com a mídia dando respaldo. A ideia é simples e eficaz: ajudar o Palmeiras em jogos contra adversários fracos ou em fases iniciais de torneios, dando a impressão de que tudo está dentro da normalidade. Isso desarma críticas, enfraquece argumentos de perseguição e ainda alimenta a falsa ideia de que o clube está sendo tratado de forma justa. Mas quando chega a hora da verdade, nos duelos que valem vaga, taça ou prestígio, o árbitro entra com outra postura. Cartões são distribuídos com mais facilidade, faltas deixam de ser marcadas, e qualquer lance duvidoso pende sempre contra o Verdão. Tudo feito com precisão e frieza para que pareça apenas parte do jogo. Mas a repetição dos padrões denuncia que há algo maior por trás de cada apito. E isso começa a fazer sentido quando se revisita as últimas temporadas. Em várias oportunidades, o Palmeiras foi favorecido em jogos considerados fáceis, vitórias tranquilas com arbitragem correta. Mas nos momentos decisivos, como em fases finais de Copas nacionais ou internacionais, as decisões contra o time se multiplicaram.
expulsões questionáveis, gols anulados com base em interpretações duvidosas e o famoso critério duplo aplicado no mesmo jogo. À época, muitos torcedores apontavam erro, mas faltava algo que conectasse os pontos. Agora, com essa conversa de Daronco vindo à tona, tudo começa a se encaixar. O suposto esquema de favorecimento controlado seguido de prejuízo cirúrgico se apresenta como uma tática pensada com objetivo claro: manter o time no radar, mas longe dos títulos o máximo possível, e o mais importante, sem levantar suspeitas. A diretoria do Palmeiras, ao tomar conhecimento do que circulou na conferência, começou a mobilizar seus setores jurídicos e políticos. O clube quer investigar o que de fato foi dito por Daronco e se há outras testemunhas que possam confirmar a conversa com o árbitro espanhol. A ideia de que há uma orientação superior para prejudicar o clube em momentos decisivos muda completamente o jogo. Para muitos palmeirenses, a sensação de perseguição que já era recorrente agora ganha um nome, um rosto e uma declaração. Não é mais teoria da conspiração. É confissão nos bastidores. E é aí que está o maior perigo, se até em uma conferência internacional com árbitros de vários países, um profissional se sente confortável para admitir esse tipo de orientação. O que mais está acontecendo nos bastidores do futebol que ainda não veio à tona? Será que o Palmeiras é o único alvo? Ou estamos diante de um sistema muito maior, onde outros clubes também estão sendo manipulados para equilibrar interesses externos, comerciais ou políticos? O que está em jogo agora não é apenas a imagem de um árbitro, mas a integridade do futebol brasileiro como um todo. E você, torcedor, acredita que o Palmeiras está sendo sabotado com frieza nos momentos em que mais precisa de isenção? Já tinha percebido essa diferença de postura entre os jogos irrelevantes e os decisivos? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com o maior número de palmeirenses possível e se inscreva no canal, pois vamos acompanhar o desenrolar desta denúncia e, conforme as novidades forem aparecendo, você vai ficar sabendo primeiro aqui. Porque aqui a gente vai fundo, sem medo, porque o futebol tem que ser decidido com bola no pé, e não com apito na mão de quem segue ordens de bastidor. Deixe seu like, ative o sininho e continue com a gente nessa luta por justiça dentro de campo. Até o próximo vídeo. Avante palestra!